Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para a gente começar as análises do final de semana, várias aí do portfólio. Então a gente começa aqui com o Burger King exemplo, tá? Operadora de fast food com Burger King, Popeyes e agora também Starbucks e Subway. Starbucks com loja própria, já Subway só franqueado, mas com planos de abertura de lojas próprias, tá? Agora já integradas, então a gente tem já no resultado constando as duas operações com alguma adição ali na operação, ainda muito incipiente. Tá, estrutura acionária na tela, controle consolidado do Mubadala, que tem sido bem assertiva e positiva na gestão da operação. Toda a discussão sobre governança, direcionamento e possibilidade de fechamento de capital, né? No quarto trimestre de 2023, continuo vendo como não provável. Tá? Na sequência, a evolução do preço desde a última análise, alguma queda sem qualquer sentido, tá? Eu vou explicar aqui o porquê, nem vagamente próximo de algo realista, causado ali a queda toda, basicamente, pela reação do mercado ao resultado, que eu vejo como completamente desesperada e sem nenhuma noção. Tá bem abaixo aí o preço do pior momento da pandemia, o que não faz absolutamente nenhum sentido. A gente não tinha nem vislumbrava uma vacina e tinha todas as lojas fechadas, não tem absolutamente nenhum racional, tá? Distanciamento social e por aí vai. A gente tem a consolidação da Starbucks e da Subway aqui, tá na tela. Temos aí os dados bem resumidos, só para dar uma ideia, não é esse o ponto, definitivamente. Na sequência, o portfólio das lojas, também apenas para o pause, novamente, não é o ponto. Tá? Primeiro a gente vai passar pelo due diligence, tá? E depois explicar o porquê, ali, durante o due diligence, explicar o porquê. Não vejo motivos para desespero já com os dados em mãos. Tá? A gente tem a receita operacional líquida, um crescimento de 20,7% ano contra ano, o 2024 versus 2023, 19%. A gente não tem um proforma, não tem a adição das operações no mesmo período do ano passado para ter uma base comparativa, então a base não é propriamente comparativa, tá? É só para dar uma noção aí da evolução, incluindo a compra, mas a gente tem a abertura das vendas em Burger King e Popeyes Louisiana Kitchen, que dão aí uma ideia de que a evolução já vinha ocorrendo nas operações já existentes, tá? E o ritmo de evolução seria levemente menor se não tivesse a adição ali das novas operações. Tá? No SG&A, no despesas com vendas gerais administrativas, a gente começa com a sequência de one-offs, de despesas aí que só ocorrem uma vez, tá? Impairments, que são despesas ali por reavaliação e não caixa, tá? E aí inclui também baixa de ativo, volto a reforçar, não caixa, e basicamente desconto aí no meu balanço, tá? E despesas com M&A, que obviamente são on-off, uma vez que passada a fase de M&A eu não tenho mais que ficar tendo despesa com a fusão das operações. Tá? E em custo de mercadoria vendida, a gente vê que retirados os créditos tributários do mesmo período do ano passado, que cria uma base mais forte, né? A gente tem algum aumento no custo como proporção da receita líquida, trazendo para níveis não longes do histórico, ou seja, nada absurdo, tá? Pela evolução do preço da carne bovina, o que é natural, certo? Ele é um custo relevante para a gente. A redução em vendas do custo de vendas ali pela forte alavancagem operacional, que mostra que o operacional em si, por trás de tudo isso, está indo bem. Tá? E o G&A com forte participação naquele aumento ali de custo como proporção da receita, de impairment, tá? Baixa de ativos, ambos one-off e não caixa, ambos ali que acontecem uma vez não são caixa, ali embaixo mais explicações, tá? Inclusive o basis points de cada um deles, além de despesas com M&A, com a fusão e aquisição das operações, novamente, one-off. Tá? Nenhuma dessas questões citadas são representativas para a avaliação da operação da empresa, certo? Porque são coisas que acontecem uma vez por questões específicas, pontuais e não recorrentes, de modo que não deveria ser usado isso para avaliar como é que vai ser o futuro da empresa, certo? Eu não vou avaliar como é que a empresa vai rodar daqui a 10 anos com base em, teve um impairment lá atrás. Não funciona assim, certo? Até porque a questão ali do impairment é 100% contábil. O EBITDA ajustado, sem os one-offs, né? Com a parte já ajustadinha na tela, com uma queda de 9%, ano contra ano, isso daí pré-IFRS, tá? A margem, excluindo, e aí volto a reforçar, né? A EBITDA aqui completamente afetado por aquela quantidade pela adição de novas operações, pela adaptação das novas operações e por aí vai, tá?
E esse sem o on-off que a gente está tirando só na base comparativa lá de trás, não estamos tirando o custo dos one-offs dessa operação nesse momento, com o M&A e tal, aquilo ali está tudo ali dentro. Tá? Então é sem o on-off no comparativo apenas, aquele do crédito tributário. Tá? A margem, excluindo FRS, ainda 8,3% versus 11,1%, que é justamente o quarto trimestre de 2023, sem aquele one-off de crédito tributário. Excluindo IFRS, como sempre, porque aqui nesse tipo de operação é relevante a inclusão de aluguéis, tá? Uma vez que despesa operacional é uma despesa operacional que nesse tipo de operação faz total sentido. Aqui vale pontuar que a gente teve justamente a inclusão de duas novas operações, tá? Que por si só já afetam a margem por período de adaptação, ajustes, consolidação e por aí vai. Certo? Eu estou entrando para um novo grupo, pegando ali qual é a ideia de operar, como é que eu vou operar, como é que eu não vou, mexendo em equipe e por aí vai. Mas que nesse caso, ainda, além disso, ainda estavam em recuperação judicial, certo? A South Rock lá estava numa situação trash, que justamente impediu eles de fazerem melhores investimentos, equipar as lojas de forma positiva, ter uma equipe preparada e por aí vai. Tá? Então a gente via a curva de same-store sales, de vendas nas mesmas lojas, de ambas as operações, mas principalmente Starbucks, melhorando agressivamente. Com o primeiro trimestre de 2025, já com crescimento novamente no caso do Starbucks e elevando consistentemente, o que deve claramente contratar melhoria no resultado futuro. No prejuízo líquido, o efeito dos não recorrentes, tá? Na tela os números, e aí quais não recorrentes estão ou não estão aí dentro, esse definitivamente não é o ponto. Tá? A questão é ter a compreensão de que a gente tem aqui um resultado extremamente muito afetado por uma sequência de coisas que são one-off, não caixa e não recorrentes. Obviamente o one-off e o não recorrentes é sinônimo. Como dito, resultado muito poluído, tá? Com melhoria contratada, sem qualquer justificativa da precificação do ativo. O fluxo de caixa operacional forte no ano, na tela a abertura do ponto a ponto, tá? A alavancagem com forte redução ano contra ano e um leve aumento, algum aumento ali versus o trimestre anterior, tá? Então ela fica em 1,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, longe do covenant de 3 vezes, versus 2 vezes no mesmo período ano passado e 1,4 vezes no período anterior. Tá? O cronograma muito tranquilo, a estrutura de capital bem alinhada e volto a reforçar. Estamos aí no momento de EBITDA afetado por adição de novas operações e por aí vai. Tá? Os canais digitais representando 50% da receita, a gente tinha 52,2% no trimestre passado, basicamente afetado pela integração das novas operações que não estão adequadas ali na parte de participação do digital como o Burger King e o Popeyes estão. Tá? Basicamente, ele, durante o ano, guiado aí pela evolução dos totens, tá? Que tem ajudado ali na alavancagem operacional. 54% das vendas já são identificadas, ajudando muito a conhecer o cliente, muito positivo. Por último, a gente fecha com o ecossistema digital, tá evoluindo continuamente. Na tela, para o pause. Finalizando, a operação vem com evolução, a empresa vem com evolução operacional engatilhada, tá? O trimestre marcado negativamente por integração das novas operações e vários não recorrentes, tanto no mesmo período do ano passado quanto agora, atuando aí consistentemente para ganho de eficiência com expansão projetada, incluindo lojas próprias no caso da Subway, tá? Que por enquanto é só franquia. O grande ponto aqui é que nada justifica a precificação da operação, simples assim. A minha posição está aqui do lado, 6,51, aumento de 50% do total que tinha antes, 4,20, aumento de 38% do total, incluindo os 50% anteriores, 3,57, aumento de 26% e 3,03, aumento de 20%. Vejo como um ótimo ativo de médio e longo prazo, tá? Especialmente pela discrepância entre precificação e realidade. O resultado que a gente teve nesse trimestre claramente não condiz com efetivamente a qualidade operacional da empresa. Tá? E dúvida? Dúvida está sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!